imparáveis. Cara, é tão poderoso porque as crises que eu enfrentei ao longo da minha jornada me fizeram entender que o fato de Deus permitir que eu passasse algumas situações não tinha nada a ver com uma ausência de Deus. E tem muita gente, irmão, que está desanimando da jornada da fé porque entende que um gigante é uma ausência de Deus, a fornalha é a ausência de Deus, o deserto é a ausência de Deus. Mas eu vim só te lembrar que ser um imparável não significa você nunca ser afrontado ou coagido, significa você não se render àquilo que tenta te parar. Ser um imparável tem muito mais a ver com a resiliência de se levantar depois que cair, do que ser mimado por Deus e nunca ser afrontado, irmão. Nenhum herói da fé teve o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé porque estava vivendo uma vida confortável com Deus. Eles foram privados, eles foram em vários momentos desencorajados. Você pega a história de José e a gente quer viver o governo de José, mas nem todo mundo está disposto a viver o cativeiro de José. José foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi rejeitado, até que um dia se cumpriu uma palavra profética que Deus havia liberado anos antes. Irmão, tem muita gente querendo viver os sonhos de José, mas está desistindo no primeiro momento em que alguém diz para você: não vai acontecer. Irmão, os irmãos de José disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de cativeiro disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de esquecimento disseram para ele: não vai acontecer. Mas existia uma palavra dentro dele dizendo: eu não me esqueci de você. Eu sei do que eu te prometi. Podem todas as coisas passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, ser um imparável tem a ver com uma perspectiva, você passar a olhar mais para dentro do que para fora. Porque a verdade é que o seu futuro está muito mais ligado a como você está do que como as coisas estão. Pega essa chave, eu vou falar de novo. O seu futuro está muito mais ligado a como você está do que como as coisas estão. A gente acabou de sair de uma pandemia global, a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial. E tem gente que está falando: uau, os tempos são difíceis. Sempre foram, irmão. Sempre foram. Quem enfrentou um câncer teve o mesmo desafio que alguém que hoje está enfrentando um exílio. Quem enfrentou uma separação enfrentou a mesma dor de alguém que hoje está enfrentando uma crise financeira. Irmão, todos nós somos provados todos os dias. Os tempos de hoje não são mais difíceis do que os tempos de ontem. Mas a boa notícia é que o Deus que livrou você no passado continua te livrando hoje. Irmão, Deus não mudou, e essa afirmação deveria ser suficiente para a gente dormir em paz todos os dias. O Deus de Daniel não mudou, o Deus de José não mudou, o Deus de Davi não mudou, o Deus de Moisés não mudou, o Deus de Abraão não mudou, o Deus de Pedro não mudou. Tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. A Bíblia diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você percebe que esse salmo fala a respeito de uma dinâmica. Esse salmo fala a respeito de dois ambientes: algo que está acontecendo do lado de fora e uma proteção que está liberada sobre você do lado de dentro. O salmista está dizendo: pode ter um caos ao seu redor, você não foi esquecido. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser abandonado. Pode tudo se levantar para tentar parar você. O que a palavra está dizendo, irmão, é que pode ter um caos do lado de fora, mas isso não muda a proteção de Deus por mim do lado de dentro. Irmão, guarda isso. A arca era um lugar seguro, mas havia um caos do lado de fora. Davi estava enfrentando vales de sombra e morte, mas ele declarou: mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Daniel está no meio da cova dos leões, mas os leões precisaram aprender a jejuar, porque havia um Deus que guardava Daniel independente do lugar que ele estava. Os homens da fornalha, no lugar com fogo ardente, dançaram com Jesus. Ali é a personificação, ali é o apontamento do Filho de Deus dançando com eles no meio do fogo. Você percebe que foi assim com a arca, foi assim com o vale de sombra de morte, foi assim com as fornalhas, foi assim com os discípulos no meio da tempestade. Eu quero te lembrar que o Deus que permite também é o Deus que protege. Declara isso para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: irmão, Deus que permite também é um Deus que protege. Eu sei que para a gente em alguns momentos parece quase um paradoxo, parece que uma coisa anula a outra. Se Deus me amasse, por que Ele está permitindo que eu passasse por isso?
Pois é, Deus amava o único filho dele, permitiu que ele passasse por muita coisa para a gente estar aqui. Você percebe que às vezes a gente questiona Deus por não estar sendo poupado de algo que ele não poupou nem em Jesus? Jesus foi humilhado, traído, Jesus foi exposto, Jesus foi envergonhado. Rasgaram suas vestes, tiraram sortes dela, ele ficou nu, pediu água, deram vinagre, colocaram uma lança na costela dele, irmão. Jesus enfrentou coisas que em muitos momentos a gente está perguntando: Deus, por que você se esqueceu de mim, filho? Eu não esqueci de Jesus naquela cruz, e ao terceiro dia eu mandei chamá-lo de volta. Eu também não me esqueci de você nessa crise. Fica tranquilo que vai chegar a hora que eu vou te chamar de volta. Os processos forjam o nosso caráter, os processos separam meninos de homens. Tem um provérbio oriental, irmão, que é a mais pura verdade, e é o meu maior medo em criar um filho na América. Ele diz que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Talvez você está perguntando: Deus, por que eu passei por tanta coisa? Porque eu quero quebrar um ciclo na tua história. Porque eu quero que o teu filho olhe para você e veja ousadia em você, veja autoridade em você, veja unção em você. A gente está sendo forjado, irmão. Os tempos não são fáceis, mas eu preguei aqui no Culto Hope semana passada sobre coisas que Jesus nunca disse. Jesus nunca disse que seria rápido, Jesus nunca disse que seria fácil, mas glória a Deus, porque Ele também nunca disse que a gente estaria sozinho. A palavra dEle para nós, independente das circunstâncias, é: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.